Olá pessoal, eu sou o Anderson Thiago e estou aqui para falar de um dos lançamentos mais aguardados do ano. Na realidade não é apenas um lançamento, são 3. A maioria de vocês já deve saber que a Leia vai publicar os 3 primeiros livros da segunda era de Mistborn durante a Comic Con Experience em dezembro. Para quem não conhece, Mistborn é uma série do autor Brandon Sanderson cuja primeira trilogia já foi completamente publicada no Brasil. O primeiro livro dessa trilogia é esse aqui, O Império Final. Ele foi publicado em 2014, e os outros 2, que é o Poço da Ascensão e o Herói das Eras, que eu não tenho em português, encerram a série que acabou de ser publicada no ano passado. Para mim é uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos. O final do terceiro livro encerra de forma magistral tudo que você já viu nos outros 2. Só que, desde o início, o autor Brandon Sanderson planejou essa série como uma trilogia de trilogias, ou seja, 3 trilogias diferentes, cada uma contando uma história em um determinado período de tempo no mesmo mundo. No plano original, a gente teria essa como a primeira era. A segunda era seria uma fantasia urbana ambientada em um momento tecnológico parecido com os nossos anos 80. E a terceira era seria uma space opera com viagens espaciais movidas à alomancia. Isso mudou quando o autor estava fazendo um exercício de escrita, porque ele estava escrevendo um dos livros da série A Roda do Tempo, que ele acabou terminando porque o escritor original faleceu, e também tinha acabado de escrever um dos livros da série Stormlight Archive, que são 2 trambolhões, 2 fantasias épicas enormes, e queria algo para arear a mente. Então ele escreveu esse livro aqui, que foi o The Alloy of Law, que é uma aventura no mundo de Mistborn, que se ambientada 300 anos depois do final de O Herói das Eras. O resultado foi tão bom que ele acabou escrevendo outra série continuada nesse livro aqui, o The Shadows of Self, e também nesse The Bands of Morning. Então ele adicionou uma nova série no plano original que ele tinha, e essa acabou se tornando a segunda era de Mistborn. As outras 2 foram remanejadas para a terceira e quarta, respectivamente. Algumas pessoas tendem a dizer que esses 3 livros são, na realidade, um livro à parte, que é o The Alloy of Law, seria uma prequel, e esses 2 seriam os 2 primeiros livros de uma trilogia que será completada com outro livro, The Lost Metal, que o autor ainda vai escrever. Sim, é verdade, o autor vai escrever ainda um terceiro livro, The Lost Metal, que vai completar a série, mas eu não considero The Alloy of Law uma prequel. Eu considero que essa segunda era é uma série de 4 livros. Por que eu não considero uma prequel? Porque geralmente os outros exemplos que a gente tem por aí de prequels é que elas são livros que você não precisa necessariamente lê-los para entender toda a história de forma satisfatória. Como, por exemplo, New Spring, que é a prequel da Roda do Tempo. Você pode não lê-lo e mesmo assim entender toda a história. O que não é o caso com The Alloy of Law. Para que você leia Shadows of Self, você tem necessariamente que ter lido The Alloy of Law, porque os acontecimentos são sequências diretas do que acontece aqui. Como eu já disse, The Alloy of Law se passa 300 anos depois do final de Herói das Eras, e aqui a gente tem uma das coisas mais interessantes dessa série, porque o autor Brandon Sanderson fez algo diferente do que a gente está acostumado a ver em fantasia em séries longas, como por exemplo Dragonlance ou o próprio Legendary de Tolkien, séries em que há um espaço muito grande de tempo, em que se passam muito tempo sem que haja um desenvolvimento tecnológico muito grande ou mesmo qualquer desenvolvimento tecnológico. Você pega a primeira era do Silmarillion e pega a terceira era do Silmarillion, apesar de ter se passado milênios, eles vivem praticamente mais ou menos do mesmo jeito. Aqui não. Em 300 anos muda muita coisa. Agora a gente tem armas de fogo, a gente tem lâmpadas elétricas, os carros estão começando, a gente tem trens, ferrovias, então o mundo evoluiu tecnologicamente nesses 300 anos. E o que também evoluiu foi a magia. A alomancia e as outras formas de magia, elas também evoluíram. Então elas evoluíram dentro de si,
e evoluíram também em relação ao próprio meio, né? Você pode imaginar como deve ser agora ser um alomântico quando você tem armas de fogo que disparam projéteis de metal. Então mudou um pouco o estilo da magia em si, e a magia mesmo mudou, mas são coisas que eu não quero dizer aqui para não dar spoiler. A única coisa que eu vou falar é algo que já está na sinopse, que a gente tem agora uma nova classe de alomânticos, são Twinborn, que eles têm um poder de alomancia e um poder de feroquimia, e eles combinam esses poderes das mais diversas formas. Algo que também mudou, além da magia e do mundo em si, é a própria forma de contar a história. Na primeira trilogia é algo bem mais de proporções épicas. A gente tem deuses e praticamente vilão que é praticamente um deus e duelos titânicos de poderes. E nessa segunda era não é tanto. É mais focado na aventura dos personagens. É como se fosse uma aventura de faroeste, vamos dizer assim. E investigação e foras da lei, temos que pegar esses foras da lei. Só que, claro que tratando de Brandon Sanderson, você sempre sabe que há um outro segredo, mas num primeiro momento é diferente. Não é mais aquele negócio épico. É uma aventura mais focada nos personagens. E isso pode ser algo que demore a se acostumar. Eu demorei um pouco a me acostumar. Eu achei The Alloy of Law não tão bom assim. Não tão bom quanto os outros anteriores. Mas aí veio The Shadows of Self, Bands of Morning e... minha mente explodiu novamente, minha cabeça explodiu novamente e eu tô amando essa segunda era. Agora falando sobre os personagens, a gente tem aqui uma dupla, que é o Waxilium, mais conhecido como Wax, e o Wayne. O Wax, ele é o nosso personagem principal, ele é um nobre da cidade de Elendel, que é a mesma Luthadel da primeira trilogia, mas rebatizada, e ele deixa a sua família para se tornar um xerife, uma espécie de homem da lei, em um território mais afastado que sofre muito com a criminalidade. Lá ele conhece o Wayne e acaba meio que adotando ele, e o Wayne passa a ser o parceiro dele. O Wayne é um personagem super engraçado e ele tem uns probleminhas que você vai ler durante a sua leitura, mas ele é um dos melhores personagens da história, na minha opinião. Além deles, a gente tem a Marazi e a Asteris, elas são meio irmãs. A Marazi, ela sonha em ser uma investigadora, só que isso não é algo muito comum naquela época, uma mulher trabalhar na polícia. E a Asteris, ela tem uma personalidade dominadora muito forte, mas ela é uma personagem que evolui muito durante a série. Além deles, a gente tem personagens da primeira trilogia que vão aparecer aqui também, mas eu não vou dar spoiler sobre isso. Apesar de se passar 300 anos depois do final de Herói das Eras, eu acho importante que você tenha lido a primeira trilogia para você entender o que está acontecendo aqui. Se você não fizer questão de perder alguns detalhes, você pode ler a segunda era direto sem ter lido a primeira. Mas, para quem conhece o estilo do Sanderson, sabe que ele gosta de colocar trama sobre trama, então vai ter coisas que só quem leu tudo vai conseguir captar. Então, pessoal, eu escrevi um texto sobre essa segunda era de Mistborn lá no Intocados. Eu ainda estou devendo a segunda parte, eu sei. E se você quiser saber um pouco mais sobre The Alloy of Law, a gente já tem a resenha lá no Intocados, que foi escrita pelo Marcos Vinícius da Lalana. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar algumas dúvidas e também a te deixar mais curioso sobre essa continuação, essa segunda era de Mistborn. A minha opinião pessoal sobre os livros. Eu já dei uma dica lá atrás, mas é a seguinte. O The Alloy of Law, ele não me conquistou tanto, por quê? Porque eu li assim que eu terminei o Herói das Eras. Então eu tava com aquele final épico de O Herói das Eras na cabeça, muito fresco, e acabei lendo uma história que é completamente diferente em estilo do que eu estava acostumado de Mistborn. Então ele não me conquistou tanto. Mas, quando eu li Shadows of Self e Bands of Morning, a série cresce de uma maneira absurda. Absurda.
Bands of Morning é um dos melhores livros do Brandon Sanderson, eu acho que pau a pau com qualquer um da trilogia passada. Então, caso você não consiga se conectar com a série tanto em Alloy of Law, não desista, porque isso aconteceu comigo e eu posso te garantir que a série evolui bastante. E para ser igual o Brandon Sanderson, de sempre há um outro segredo, essa segunda era de Mistborn, para quem acompanha a carreira do autor e sabe que a maioria das séries dele são ambientadas em um mesmo universo, chamado Cosmere, depende de como você fala, esse Bands of Morning, começa em The Shadows of Self, mas principalmente em Bands of Morning, é um dos livros que dá mais informações sobre esse universo compartilhado. Então, se você gosta de seguir as teorias desse universo compartilhado do Sanderson, Bands of Morning é uma leitura perfeita. E além disso, Bands of Morning... Não, melhor não. Melhor deixar isso em segredo. Mas, se você ler Bands of Morning, vá ler um conto chamado Mistborn Secret Story, que ainda está inédito no Brasil. Ele se passa entre uma era e outra e vai te deixar louco. Só digo isso. Então, Mistborn, Brandon Sanderson, segunda era, em dezembro no Brasil. E eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Valeu, pessoal, até a próxima. Sigam as nossas redes sociais, sigam aqui a gente no YouTube, inscrevam aí e tal, e whatever. Bye bye.